Meu nome é Antônio e sou caminhoneiro há cerca de 15 anos. Em geral, sou uma pessoa muito alegre e gentil com todos que encontro. Minha esposa, porém, me critica dizendo que confio demais e que ajo como se nada de ruim pudesse acontecer comigo. Eu não ligava muito para isso e sempre dizia a ela que tudo ficaria bem, num tom tão tranquilo que a deixava desesperada. Bem no fundo eu sabia que ela tinha razão, por isso tentava ser mais cauteloso em viagens longas, mas nunca imaginei que minha gentileza me levaria a ter um dos encontros mais assustadores da minha vida. Eram 10 da noite e eu estava quase chegando em Roraima. Eu seguia no meu caminhão ouvindo música e comendo alguns salgados fritos, quando senti certo incômodo nas costas e nas pernas. Comecei a me sentir um pouco cansado, então verifiquei o mapa e vi que havia um posto de parada a alguns quilômetros, próximo a uma pequena vila. Pensei em parar para abastecer e esticar as pernas antes de seguir viagem, já que eu tenho um pino no joelho e estava com um desconforto. O posto estava bem vazio, com uma lojinha pequena onde uma família havia parado e uma lanchonete. A poucos metros dali dava para ver algumas casas isoladas e, ao longe, as luzes da vila. Depois de abastecer, estacionei o caminhão e entrei na lanchonete para comprar algo rápido para jantar. O cara me recebeu de bom humor e preparou um cachorro quente simples para a viagem. Ele me perguntou para onde eu estava indo, e enquanto conversávamos eu olhava para o meu caminhão e notei uma menina de uns 9 anos se aproximando e olhando curiosa para ele. Eu a encarei e me surpreendi quando ela retribuiu o olhar. Estava a uns 15 metros de distância e a vi sorrir animada. Sorri de volta para ela e nesse momento o rapaz me olhou estranho e perguntou para quem eu estava dando risada. Olhei para ele e disse que era para a menina que estava ao lado do caminhão, mas quando ele olhou para fora não viu ninguém. Eu também olhei e realmente a menina já tinha sumido. Achei curioso o quanto ela foi rápida e o homem ficou sério, dizendo num tom bastante calmo: "Cuidado ao ser tão simpático com quem você não conhece." Eu ri e respondi que minha esposa vivia me dizendo a mesma coisa. Paguei, agradeci pelo lanche feito e subi no caminhão para jantar. Fiquei um tempo estacionado ali ouvindo uma música até por volta das 11 da noite. Saí novamente para esticar as pernas e me despedi do compadre que já estava fechando. Estava pronto para seguir viagem e quando ia dar partida, vi a menina de novo. Ela estava do outro lado da rua, no caminho que levava para a vila. Presumi que a tinham mandado novamente para a loja comprar algo. Achei estranho uma criança tão pequena sair sozinha, mas pensei que talvez fosse um lugar seguro e que não se preocupavam com isso. Ela me fez um gesto com a mão, pedindo para eu buzinar o caminhão, e eu buzinei. Fiquei contente em vê-la rir, e então segui viagem. Depois de ouvir música, coloquei um áudio de relatos, cujo me acompanhou por um bom tempo na estrada. Como era histórias de terror, a estrada tinha um clima bem sombrio para dar atmosfera às histórias. Por isso não estranhei quando comecei a ouvir sussurros e rangidos estranhos no fundo. Achei que faziam parte dos relatos, mas de repente um som veio muito mais forte, me tirando da imersão. Pausei e fiquei completamente parado, olhando fixamente para a estrada. Naquele momento eu poderia jurar que o sussurro veio de dentro da cabine do caminhão. Tive medo de olhar para trás, mas depois de um tempo me convenci de que era apenas um eco do áudio. Só que quando repeti o trecho, o som não apareceu de novo. Aquilo me deixou muito nervoso e não quis mais ouvir histórias de terror. Coloquei um áudio do Cid Moreira narrando a Bíblia e tentei seguir viagem normalmente. Tentei porque algum tempo depois ouvi um novo sussurro que me fez apertar com força o volante e me endireitar no assento. Senti um frio terrível na nuca e um mau pressentimento, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Será que alguém subiu no caminhão sem eu perceber? Pensei, tentando manter a calma para não perder as estribeiras.
Estava numa área bem isolada da rodovia, e se realmente havia alguém ali comigo, não seria inteligente reagir de forma agressiva. E se fosse uma pessoa armada? Minha imaginação começou a me trair. Quase entrei em pânico achando que minha vida estava em risco. O áudio seguia tocando ao fundo, mas eu já não prestava mais atenção. Estava focado na cabine, tentando captar qualquer som, por menor que fosse. Mas tudo estava em completo silêncio. Aos poucos me acalmei, achando que tinha sido coisa da minha cabeça. Porém, justo quando abaixei a guarda e estendi a mão para pegar minha garrafa de água, senti uma mãozinha apertando meu ombro. Não sei nem como consegui manter o controle do caminhão. Minha primeira reação foi dar um pulo, sacudindo o braço e soltando o volante por um instante, mas logo o segurei firme novamente e pisei no freio. Olhei para trás e juro por Deus que não havia nada. Acendi as luzes da cabine e procurei em todas as direções, mas não havia nem poeira para sacudir. Encostei o caminhão no acostamento para evitar um acidente e fiquei ali pensando no que poderia ter acontecido. Cogitei até a possibilidade do rapaz ter colocado algo no meu lanche. Era compreensível pensar isso com os sussurros, mas aquele aperto no ombro, aquilo foi real. Peguei meu celular e liguei para minha esposa. Não contei o que havia acontecido, só queria ouvir sua voz para me acalmar. E realmente funcionou. Quando me senti melhor, me preparei para voltar à estrada. Olhei pelo espelho lateral para ver se vinha algum carro, e foi então que a vi parada no meio da estrada, a menina do posto. A primeira coisa que surgiu na minha cabeça foi que ela tinha subido escondida no caminhão, mas logo percebi que isso era impossível, pois eu a tinha visto se despedir na entrada da vila. Não tirei os olhos dela e senti os pelos dos meus braços se arrepiarem quando a vi levantar a mão e fazer novamente sinal para que eu tocasse a buzina, com um sorriso estranho no rosto. Fixei meu olhar para frente e coloquei o caminhão em movimento, sem olhar para trás. Felizmente não ouvi nem vi mais nada naquela noite e cheguei ao meu destino por volta das 7 da manhã, sem mais incidentes. Embora na hora tenha ficado apavorado, com o tempo comecei a pensar que talvez fosse o espírito de uma criança que não queria me fazer mal. Talvez ela apenas sentiu apego à minha gentileza. Só que quando contei a história para minha esposa, ela me disse algo que me deixou pensando durante meses. Se ela não queria te fazer mal, por que te tocou no ombro? Você poderia ter sofrido um acidente, seu bocó. E é verdade. Naquele momento eu poderia ter perdido o controle do caminhão e caído na ribanceira. E aquele sorriso dela, parado no meio da estrada, era difícil de justificar como algo inocente. Não sei se o rapaz sabia de algo que eu não sabia, e até hoje, 6 anos depois, não passei novamente por aquela rota para perguntar. Mas o que é certo é que desde então, eu tento não ser tão gentil com qualquer pessoa que encontro pelo caminho. É muito comum aqui no México que nossas avós conservem objetos religiosos, afirmando que assim se mantém uma boa energia na casa, junto com a presença de Deus nela. Para ser honesto, desde sempre fui muito cético nesse assunto. Acredito em Deus, mas não dava muita credibilidade para esse tipo de objeto, como cruzes, crucifixos, pulseiras, correntes e afins. Nesta ocasião, compartilho com vocês minha experiência com um presente que deram à minha avó. Um que não trouxe nada além de desgraça e tragédia para nossa casa. Fiquei marcado e acho que por isso demorei tantos anos até eu ter coragem de contar essa história que aconteceu no estado de Guanajuato. Eu tinha 13 anos naquela época. Meus pais trabalhavam fora do país e eu os via apenas algumas vezes por ano. A época mais esperada era dezembro, por causa dos presentes e tudo mais.
Na ausência deles, quem me criava era minha vozinha, a mãe do meu pai. Ela me mimava muito e com isso eu fazia quase tudo o que me dava na telha. Porém, quero deixar claro que ela me corrigia quando era necessário e eu nunca bati boca, sempre escutei calado. Meus amigos amavam ela e quando me visitavam ela cozinhava para todo mundo. Pode soar feio, mas com ela eu quase não sentia falta dos meus pais. Eles não eram tão carinhosos quanto minha velha, e eu dizia para mim mesmo que não a trocaria por nada neste mundo. Por outro lado, vivíamos em uma área onde todo mês surgiam rumores sobre pactos envolvendo os narcotraficantes e até possessões demoníacas. Mas, curiosamente, esses comentários sempre vinham à tona depois que tudo já tinha passado, por isso tinham pouca credibilidade. Uma vez minha avó me disse que eu fazia bem em respeitar isso, porque assim como existe o bem, também existe o mal. E ela tinha razão. Eu frequentava a missa todos os domingos com ela, pois o padre pregava a palavra do Senhor com tanta devoção que até achava suas missas interessantes. E assim aprendi algumas coisas escritas na Bíblia, enquanto outras foram caindo no esquecimento. Foi então que aquele padre anunciou que iria embora, depois de ter ficado lá por cerca de 6 anos. Ele não deu razões específicas para sua mudança, e quando seu substituto chegou, conquistou logo a simpatia de todo mundo, especialmente da minha avó. Na verdade, eles se tornaram bons amigos, já que o novo padre era um senhor de uns 60 anos, quase da mesma idade da minha velha. No entanto, eu não gostava da forma como ele pregava, e foi por isso que comecei a faltar à missa em alguns domingos, recebendo broncas severas da minha avó. Um dia ela chegou em casa dizendo que o sacerdote lhe havia dado um presente que ela guardaria com muito carinho. Era um crucifixo que ela pendurou na parede do fundo de seu quarto, bem acima da cama. Eu tinha medo que ele caísse e a acertasse no rosto enquanto dormia, mas ninguém a faria mudar de ideia. E quanto ao objeto? Eu não tinha muita confiança nele, assim como com os outros. Passaram-se alguns dias e então chegou aquela noite em que percebi que as coisas não estavam tão bem quanto eu esperava. O relógio marcava por volta de 2 da madrugada. Acordei com uma sede tremenda. Fui até a cozinha e matei a sede com um copo de água antes de voltar para o quarto. Caminhando pelo corredor, passei pelo quarto da minha avó, que não tinha porta, apenas um lençol, o que me permitia ver as 2 velas que ela sempre acendia e que duravam até por volta das 4 da manhã. Fiquei curioso sobre o crucifixo pendurado sobre a cama e decidi dar uma espiada. Observei por alguns segundos e tudo parecia normal, até que com meus próprios olhos vi algo que ainda tenho gravado em minha mente. O crucifixo começou a se mover sozinho, girando até ficar com a figura de Jesus com a cabeça para baixo e a parte longa da cruz para cima. Fiquei em choque, pois era impossível que o vento tivesse feito aquilo. Segundos depois, as velas se apagaram de repente e eu saí correndo para o meu quarto, onde tranquei a porta com chave e me escondi debaixo das cobertas. Fiquei encolhido de joelhos, tremendo sem parar. Era a primeira vez que eu via algo assim, e por causa de todos os rumores que rondavam o lugar onde morávamos, eu sabia que aquilo era um sinal de que uma presença maligna estava em nossa casa. Minutos depois ouvi passos vindo do corredor lá fora. Nós tínhamos o costume de sempre deixar a luz do corredor acesa, para que caso um de nós dois acordasse de madrugada, pudesse enxergar. Foi isso que me permitiu ver uma sombra parada do outro lado da porta do meu quarto. Vi a silhueta de 2 pés e perguntei em voz alta se era minha avó. Ninguém me respondeu e depois de um tempo, a sombra se afastou em direção ao quarto dela, mas eu não tive coragem de sair para olhar. Comecei a rezar como minha avó me ensinou e com um medo tremendo, acabei adormecendo. Nem sei como isso foi possível. No dia seguinte, contei tudo para minha avó, muito agitado.
Estava com um olhar de medo com o que havia acontecido durante a noite, mas ela não acreditou em mim. Ou melhor, acho que não se importou porque me disse para parar de falar bobagens e que eu não tinha nada que estar no quarto dela de madrugada. Nesse mesmo dia, ela mandou colocar uma porta no quarto e em apenas 2 horas ela já estava instalada. Eu não entendia por que ela mudou tão de repente. Não tinha com quem conversar com medo de acharem que eu era louco e também tinha receio de que as pessoas começassem a falar demais. Meus amigos não eram opção e meus pais muito menos, já que eles nunca prestavam muita atenção ao que eu dizia. Uma semana depois percebi que minha avó não era mais a mesma. Ela começou a ter atitudes um pouco agressivas comigo e às vezes me dava broncas tão fortes que dizia que se eu não obedecesse, ela me mandaria dormir sem jantar. Não acreditei até que um dia ela cumpriu a ameaça. Fui dormir com tanta fome que mal sabia o que era isso, pois ela sempre satisfazia até o menor dos meus caprichos. Eu não conseguia ver o que ela fazia no quarto, porque depois de cozinhar e limpar, ela se trancava lá. Uma vez ela se esqueceu de trancar a porta, e eu vi que ela estava ajoelhada, rezando para o crucifixo que o sacerdote lhe deu. Era evidente que tudo mudou depois que aquele objeto, aparentemente religioso, chegou à nossa casa. 20 dias depois, o sacerdote anunciou que também deixaria a cidade, e assim como seu antecessor, não deu nenhuma explicação. Para mim foi uma boa notícia porque eu não gostava que minha avó se relacionasse com aquele senhor. Naquela mesma noite em que ele deixou a cidade, minha vida mudou para sempre. Dormia tranquilamente quando de repente ouvi gritos. Era minha avó suplicando por sua vida no quarto. Corri até lá, mas a porta estava trancada, como se alguém a segurasse do outro lado. Gritava pedindo que ela abrisse a porta, mas ela parecia não me ouvir. Depois escutei fortes pancadas e em seguida tudo ficou em silêncio. Logo depois a porta finalmente se abriu quase sozinha e a imagem que vi ficou gravada em mim. Minha avó estava deitada na cama sem vida, com a boca e os olhos absurdamente abertos. Em seus pulsos tinham 2 cortes imensos e as mãos estavam estendidas para os lados. E o crucifixo não o encontrei em lugar nenhum. Saí correndo para a rua e gritei pedindo ajuda dos vizinhos. Assim que meus pais souberam, decidiram me levar para morar com eles e nunca mais voltei àquele lugar. Também nunca mais fui o mesmo desde então. Tenho saudades da minha avó e das nossas conversas. Ela se foi de um jeito que nunca imaginei, e isso me dói. Para aqueles que ainda têm avós presentes, aproveite, pois eles às vezes se vão do dia para a noite. Eu estava acampando em um pequeno lago durante o final de semana. Isso não era para ser nada especial, só alguns dias na floresta e perto da água, para relaxar e nada mais. O primeiro dia foi exatamente assim. Cheguei lá, montei o acampamento e fiquei relaxando o dia e a noite inteira. Esse lugar era meio que no meio do nada. Havia apenas uma trilha estreita levando até lá, mas não estava marcada em nenhum mapa online nem nada assim, então provavelmente só os locais sabiam da existência. Conheço tendo em vista que meu pai costumava me levar lá quando eu era criança. Em todos os anos que frequentei aquele lugar, tanto quando criança como já adulto, nunca encontrei ninguém por lá. Sinceramente, nunca houve sequer sinais de que outra pessoa já tivesse estado lá. Enfim, no segundo dia passei o tempo caminhando ao redor do lago e acho que, pensando comigo mesmo, devo ter dado 3 ou 4 voltas completas. Durante essas horas de caminhada, tudo estava quieto e agradável. Mas então, em uma das voltas, notei algumas pegadas na terra, bem na beira da linha das árvores. Eu já tinha caminhado pelo mesmo trajeto várias vezes e nunca tinha visto aquilo antes.
Elas estavam tão claras e óbvias que eu dificilmente teria deixado passar. A parte do lago onde eu estava nem sequer tinha acesso fácil à água, então não era como se alguém tivesse tirado as botas para nadar, sem contar que eu teria visto a pessoa no lago. Ver aquilo me deixou com o coração acelerado. Por que eu não vi ninguém por perto enquanto caminhava? Será que estavam me observando e não queriam que eu os visse? Era difícil não ficar paranoico com isso. Pelo que pude observar, parecia que as pegadas iam até a beira da floresta, olhando para o lago, e depois voltavam para dentro das árvores, seguindo em linha reta floresta adentro. Eu não quis seguir aquelas pegadas naquela parte desconhecida da mata, então apenas voltei para o meu acampamento. Continuei olhando para o lago, ou melhor, para a linha de árvores em volta dele, para ver se encontrava alguém. Mas não vi nada. Quando o sol começou a se pôr, a sensação de paranoia voltou a crescer de um jeito que eu não entendia. Algo naquelas pegadas parecia errado, e saber que provavelmente ainda havia alguém ali perto não era nada reconfortante. Quando ficou escuro, reforcei minha fogueira com uma boa quantidade de lenha e fiquei sentado ao redor dela. Fiz o que pude para manter a mente ocupada, mas era bem difícil. Parte de mim sentia que eu estava certo em me sentir inquieto, e outra parte achava que eu estava exagerando. Mas não demorou muito até que eu ouvisse passos se aproximando das árvores. Instantaneamente me virei para a direção de onde vinham os sons. Parecia que duas pessoas estavam caminhando lentamente em direção ao meu acampamento. Eu fiquei encarando na direção deles, até que de repente entraram na luz da fogueira. Era um homem e uma mulher caminhando lado a lado, parando bem na borda do alcance da luz do fogo. Eu não conseguia ver muito bem os rostos deles, nem muitos detalhes além do formato básico dos corpos. Não dava nem para saber se eram jovens ou velhos, só que a mulher era muito, muito alta. "Posso ajudar vocês?" perguntei. Assim que falei, a mulher virou-se e correu de volta para a floresta, sumindo completamente. Mas o homem ficou onde estava. Ele não se mexeu nem olhou para trás. Foi então que percebi que ele estava descalço. Com certeza eram eles que eu vi pelas pegadas no lago. Perguntei de novo se eu podia ajudar, mas então ele também virou e calmamente voltou a caminhar floresta adentro. Eu tive uma espécie de colapso interno depois disso, pois foi muito cena de filme de terror psicológico. Foi o encontro mais perturbador e estranho que eu já tive, chegando a parecer quase irreal. Eu não queria passar mais um segundo naquela floresta, então imediatamente comecei a juntar minhas coisas. Não sou do tipo que fica para ver no que vai dar quando as coisas ficam estranhas. Felizmente meu acampamento era fácil de montar e desmontar, então consegui empacotar tudo em poucos minutos. Não sabia para onde eles tinham ido, mas não queria estar ali se eles voltassem. Apaguei os troncos ainda não queimados da fogueira para que o fogo se apagasse logo depois da minha partida, e então entrei apressado na mata. A caminhada de volta até a caminhonete era de quase 2 horas. Nos primeiros 10 minutos eu estava extremamente tenso, sentindo olhos cravados em mim. Porém, quanto mais eu me afastava, melhor me sentia. Foi mais ou menos 40 minutos depois, quando a floresta estava completamente silenciosa, que de repente ouvi passos correndo por perto. Era a distância, talvez uns 30 metros de mim, e definitivamente era uma pessoa. Mas eu não conseguia ver nada, então só me restava continuar andando com o coração na boca. Eu juro que nessa hora se passava cada merda na minha cabeça. Apenas alguns minutos depois ouvi de novo, desta vez do outro lado. Os passos pareciam mais leves do que deveriam, o que me levou a acreditar que estavam correndo descalços e que eram os mesmos 2 que eu tinha visto no lago. Se eles estavam me seguindo tão longe dentro da floresta, quem sabe o que pretendiam fazer? Por um bom tempo continuei ouvindo passos correndo à distância,
como se estivessem me seguindo silenciosamente. Não consigo pensar em nada mais assustador do que aquela caminhada pela mata. Mas de alguma forma consegui chegar até a minha caminhonete e sair de lá. Gostaria de ter mais para contar. Queria ter descoberto quem eram aquele homem e aquela mulher alta, ou o que estavam fazendo por lá, mas eu não tenho nada. Talvez eu seja louco, mas às vezes me pergunto se eles estavam vivos. De qualquer forma, não sei, e nem tenho certeza se quero saber. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Não gosto de dirigir na chuva nem quando o tempo está ruim, mas por causa do meu trabalho às vezes é necessário. Meu nome é Roberto, mais conhecido como Juca, e sou caminhoneiro há vários anos. Durante minha vida já transportei vários tipos de carga perigosas e sempre dirigi com bastante prudência, então me orgulho de dizer que nunca me envolvi em um acidente. No entanto, também já vivi momentos de muita tensão, nos quais não sabia se sairia vivo da situação. É justamente um desses eventos que venho contar. Naquela época eu estava transportando uma carga bastante pesada de um estado para o outro, então precisava manter a velocidade bem baixa. A verdade é que o tempo parecia ótimo. O céu estava azul e limpo, sem nuvens à vista. A região tinha uma estrada um pouco estreita, mas isso não me preocupava tanto, desde que a estrada estivesse seca. Por volta do meio-dia parei em um ponto de descanso para comer. Perto do meu assento, um homem bem idoso estava comendo e puxou conversa comigo porque gostou do meu caminhão. Ele me disse que também tinha sido caminhoneiro e ficamos conversando sobre a profissão. Quando me perguntou para onde eu ia, foi o único momento em que percebi uma mudança em sua atitude. Ele me perguntou qual rota eu tomaria e aconselhou-me a pegar uma rota secundária que passava por trás de várias comunidades pequenas. Perguntei por que ele estava me dizendo aquilo, e ele respondeu que a estrada era perigosa naquela época do ano. Embora eu fosse bastante sensato naquela época e geralmente escutasse o conselho dos locais, também não gostava muito de rotas secundárias, pois costumavam ser mais perigosas em termos de criminalidade. Conferi meu mapa e vi que a rota alternativa me atrasaria 2 horas, então agradeci o conselho, mas disse que precisava entregar a carga o quanto antes e não poderia desviar o caminho. Ele compreendeu, me deu uma bênção e disse que eu tomasse muito cuidado, pois o tempo iria piorar bastante. Assim que ele foi embora, fiquei um tempo olhando para o céu, que continuava limpo. Nem mesmo uma brisa fria sugeria que poderia chover. Fiquei com um pouco de pena pensando que o velho era meio senil. Mas eu não poderia estar mais enganado. Subi no meu caminhão e retomei a viagem pela estrada principal. Era por volta da 1 da tarde e o ambiente estava bastante silencioso. No entanto, me impressionou notar como o clima mudou de uma hora para outra. Uma névoa começou a descer da serra, limitando bastante minha visão, e uma leve garoa começou a cair. Liguei o limpador de para-brisa à medida que a chuva aumentava. Se eu já estava dirigindo devagar, reduzi ainda mais a velocidade. Não exagero ao dizer que eu dirigia a cerca de 30 km por hora, pois quase não conseguia enxergar nada à frente. Liguei os faróis mesmo sendo de dia, pois as nuvens pretas que se instalaram sobre a região escureceram bastante o caminho. A chuva aumentou e comecei a me preocupar, pois os vidros começaram a embaçar devido à condensação. Senti um frio intenso nas pernas e nas costas, e lembrei das palavras do Senhor do ponto de descanso. Fiz o sinal da cruz, pois não sabia o que havia acontecido naquela estrada, mas pedi a Deus que me protegesse. Mal terminei de fazer isso quando avistei alguém parado na beira da estrada. Uma mulher de cabelo castanho, usando um vestido de flores.
A vi tarde demais, já que a névoa limitava minha visão a poucos metros. Assim que a notei, já havia passado por ela. Tentei vê-la de novo pelo espelho lateral, mas não vi nada. Pensei que era apenas sugestão da minha mente me pregando peças. No entanto, senti uma pontada de culpa. E se ela realmente precisasse de ajuda? Não havia lugar seguro para encostar e, se eu parasse no meio da estrada, poderia causar um acidente se houvesse outro veículo atrás de mim. Buzinei enquanto diminuía ainda mais a velocidade, tentando chamar a atenção dela, mas ninguém respondeu. Só ouvi o som do vento e da chuva batendo no meu caminhão. Acelerei novamente. A estrada era em descida e eu estava bastante nervoso, tomando cada curva com o máximo de cuidado para não perder o controle. Em um momento, enquanto contornava uma curva com carinho, vi um clássico carro azul me ultrapassando pela esquerda. Talvez fosse um Camaro ou um Dodge dos anos 70. Estava a toda velocidade e fiquei assustado porque aquilo poderia ter causado um acidente terrível. Fiquei horrorizado com o nível de imprudência e ouvi o carro se afastando, até que de repente ouvi um grande impacto e a buzina de um caminhão como o meu. Supus o pior. Era óbvio que o maluco havia causado um acidente. Continuei com muita cautela, esperando encontrar um acidente terrível a qualquer momento. Peguei meu telefone para ligar para a emergência, mas não havia sinal. A chuva continuava intensa, a névoa densa, e minha visão era péssima. De repente, vi duas pessoas paradas à margem da estrada, um jovem de cabelo bagunçado, aparentando uns 20 anos, e uma jovem de uns 18, usando um vestido de flores. A reconheci na hora. Era a mesma garota que eu tinha visto minutos antes. Não tive tempo de pensar muito. Pisei no freio, abaixei o vidro do passageiro e me inclinei para perguntar se estavam bem, se haviam se envolvido no acidente. Nenhum dos dois respondeu, apenas me olharam e, acreditem, jamais vi olhares tão tristes em toda a minha vida. Senti um frio intenso no pescoço e no peito e não consegui dizer mais nada. Queria perguntar se precisavam de ajuda, se poderia fazer algo, mas não tive coragem. Subi o vidro e acelerei, esperando a qualquer momento encontrar os destroços de um carro esmagado contra um caminhão. Mas dirigi e continuei dirigindo por 20 minutos e não vi absolutamente nada. Comecei a questionar o que havia visto e ouvido, mas não era possível que eu estava louco. Sei o que vi, e estou certo de que o que aconteceu depois foi ainda mais real. À medida que avançava tentando entender tudo aquilo, notei uma gota vermelha cair no para-brisa, depois outra e outra. Tentei olhar para cima e, embora pareça impossível, é verdade. Do céu preto como carvão, caíam gotas de sangue, manchando o para-brisa. O limpador de para-brisa lutava para manter minha visão, e por um instante pensei em parar para evitar um acidente. Mas o medo me fez continuar dirigindo para sair daquela estrada o mais rápido possível. Respirava com dificuldade, quase desmaiando de tanto nervosismo. Minhas pernas estavam tão frias que quase não as sentia. O vermelho espesso manchava todo o vidro e por apenas um segundo o limpador varreu o sangue e eu vi. Diante de mim havia um terrível acidente. Um carro, ou melhor, o que restava dele, estava cravado na cabine destruída de um caminhão. Era um amontoado de aço com sangue para todo lado. O para-brisa voltou a embaçar e quando consegui ver novamente, a visão do acidente havia sumido. Naquele ponto não podia fazer mais nada, além de continuar dirigindo e torcer para que nada pior acontecesse. Minha filha depois me explicou que eu provavelmente entrei em um estado chamado dissociação, uma desconexão da realidade. E acredito que dirigi sob aquela chuva de sangue por mais 10 minutos antes que uma chuva cristalina limpasse meu para-brisa. Aos poucos, a tempestade e a névoa começaram a se dissipar. Dirigi o resto da tarde até chegar por volta das 7 horas a uma área de descanso para caminhoneiros, onde encontrei um rapaz muito legal.
Contei a ele tudo o que tinha acontecido. Apesar de não ser muito crente em coisas paranormais, ele me contou que cerca de 20 anos atrás houve um acidente terrível naquela estrada. Um rapaz brigou com a namorada e ela saiu andando pela estrada. Ele foi atrás dela e eles acabaram discutindo dentro do carro em meio a uma tempestade. O jovem estava bastante alcoolizado e eles não viram que um caminhão vinha na direção deles. Tanto o casal quanto o caminhoneiro morreram na hora. Tendo em conta o que ouvi e vivi, ficou claro para mim que o que experimentei foi um reflexo daquela tragédia. Além do medo, senti uma tristeza profunda. Era evidente que os espíritos daqueles jovens ainda não descansavam em paz. Alguns meses depois, passei novamente por aquela rota. Desta vez não vivi nenhum evento sobrenatural. O clima estava claro e à beira da estrada pude ver uma cruz. Havia algumas flores. Então imagino que ainda existam pessoas que se lembram do acidente e fazem pequenas homenagens aos jovens. Quanto a mim, tento evitar aquela estrada nos meses de agosto e setembro e sigo bem cuidadoso. Dirigindo devagar, evitando chuva e névoa, sempre pedindo a Deus que me livre de ter um destino semelhante. Isso ocorreu comigo em 2015. Eu tinha feito uma viagem de carro até uma floresta a algumas horas de distância de onde eu morava. Havia uma trilha até um posto de observação de incêndios abandonado que eu estava muito animado para explorar. Devo mencionar que era tecnicamente ilegal entrar ou acampar lá, pois ele não era mais mantido e poderia estar estruturalmente instável. No entanto, eu tinha feito algumas pesquisas online e a maioria das pessoas dizia que parecia estar tudo bem. Mas o último post que encontrei sobre o local era de 3 anos atrás, então eu realmente não sabia o que encontraria ao chegar lá. De qualquer forma, encontrei uma pequena vala à beira da estrada onde pude estacionar. Peguei minha mochila com equipamentos suficientes para 2 dias e comecei a caminhada. Em viagens como essa, geralmente não há trilhas definidas para chegar ao destino. Então usei um GPS portátil via satélite para garantir que estava indo na direção certa. Mas na verdade o tempo todo eu estava apenas cortando o caminho por terrenos no meio da floresta. A caminhada desde a estrada levou cerca de 4 a 5 horas. Quanto mais eu avançava, mais denso e difícil o terreno ficava. Eu realmente contava com o posto de observação ainda estar em boas condições para poder acampar lá, mas se não estivesse, eu teria que encontrar algum outro lugar por perto para montar minha barraca e dormir. Após várias horas bem cansativas de caminhada pela floresta, finalmente cheguei. Pude ver o prédio despontando acima das árvores, e quando me aproximei, ele parecia estar razoavelmente em bom estado. A pintura estava gasta, mas a estrutura parecia sólida. Empurrei algumas vezes as vigas de sustentação, e elas estavam muito firmes, então resolvi tentar a sorte subindo a escada. Era uma escada de metal que parecia resistente, mas ainda assim rangia a cada passo que eu dava. Quando cheguei ao topo, fiquei maravilhado com a vista por um momento. Eu conseguia ver praticamente toda a floresta ao redor. Não havia prédios, estradas ou casas a quilômetros de distância em qualquer direção. Era só floresta. Depois de apreciar a vista, dei a volta na plataforma e entrei no posto de observação. Era bem pequeno, nada como aqueles grandes que às vezes são transformados em Airbnbs ou coisas do tipo. Era apenas um cômodo, talvez com uns 15 metros quadrados. Havia uma cama apodrecendo em um canto e uma velha escrivaninha de madeira no outro, com janelas quebradas se estendendo por toda a parede. Não havia muito mais o que ver ali dentro, então larguei minha mochila, estendi meu saco de dormir e preparei uma refeição no meu mini fogão de acampamento. Quando o sol estava se pondo, saí para a borda da plataforma e fiquei assistindo.
Foi sem dúvida uma das melhores vistas que já tive. Mas passou muito rápido e logo tudo virou escuridão. O céu também estava nublado, então não havia luar nem estrelas iluminando. Sem mais nada para fazer, permaneci sentado na borda por um tempo. Provavelmente já tinha passado 1 hora quando vi uma luz se movendo entre as árvores. O estranho era que não parecia uma luz artificial normal. Tinha um tom alaranjado e tremeluzente, como o de uma fogueira, o que me fez acreditar que era uma tocha. Ela se movia entre as árvores da floresta, não muito longe de onde eu estava. As chances de outra pessoa estar naquele mesmo lugar remoto e no mesmo momento eram muito pequenas, já que nem sequer havia uma trilha para chegar ali. Além disso, viajar à noite usando uma tocha em vez de uma lanterna era bem estranho. Observei a luz se movendo entre as árvores por um tempo, até que ela passou atrás de algo e desapareceu de vista. Nos 30 minutos seguintes, não vi mais nada. Ainda assim, continuei sentado ali, aproveitando o silêncio e a calma da noite. Eventualmente, o vento começou a deixar o clima um pouco frio, então me levantei para dar uma última olhada na paisagem antes de entrar. Mas quando olhei para baixo da borda da plataforma, alguém estava lá. A pessoa estava parada na área gramada entre o posto de observação e a floresta. Parecia estar olhando diretamente para mim. Talvez fosse a pessoa da luz que eu tinha visto antes. "Tudo bem?" chamei. Não sabia o que mais dizer, e a pessoa não se moveu nem respondeu. Ficamos nos encarando por uns 15 segundos, até que ela levantou a mão, como em um gesto de cumprimento ou desculpas. Então se virou e caminhou de volta para dentro da floresta, ainda sem usar nenhuma luz. Obviamente aquilo foi incrivelmente assustador e estranho, mas por algum motivo naquele momento, eu tive certeza de que era apenas outro excursionista querendo usar o posto de observação. Provavelmente só estava tentando ver se havia alguém lá dentro. Agora, porque ele hesitou em responder e só levantou a mão? Eu não sei. Fiquei mais um pouco do lado de fora, mas como não vi mais nada, entrei e deitei no saco de dormir e tentei me aquecer. Foi um pouco difícil adormecer, por causa do vento e das vigas de madeira rangendo, mas eventualmente consegui pegar no sono. É difícil saber quanto tempo passou, mas quando acordei o vento tinha parado e ainda estava muito escuro lá fora. Abri os olhos me perguntando por que havia acordado tão de repente, quando ouvi um som familiar, o suave rangido metálico da escada do lado de fora. Me sentei pensando que devia ter imaginado, mas então ouvi de novo. E de novo. Alguém estava subindo a escada. Eu não conseguia dizer a que altura estava, só conseguia ouvir as dobradiças no topo da escada rangendo a cada passo que davam. Olhei pelas janelas, mas tudo estava completamente escuro. Desabotoei meu saco de dormir e me levantei. Com o coração disparado, peguei minha mochila e fui para a borda da plataforma. Durante os 20 segundos que levei para fazer isso, os rangidos ficaram mais rápidos e altos, como se quem estivesse subindo estivesse apressando os passos. Até que de repente pararam bem quando eu cheguei na borda. Fiquei parado ali por um momento, esperando ouvir algo mais. Então caminhei lentamente pela plataforma e espiei ao redor da esquina onde ficava a abertura da escada. Não havia ninguém. Caminhei cuidadosamente até a borda e com o coração acelerado me inclinei para olhar para baixo. Ninguém na escada também. Fiquei em choque por alguns segundos, sem entender o que estava acontecendo. Então, de repente, ouvi passos correndo pela passarela de madeira atrás de mim. Só consegui ver uma silhueta escura correndo pelas janelas do outro lado. Não hesitei. Me abaixei na escada e comecei a descer o mais rápido que consegui. Foi aterrorizante tentar descer a escada de metal escorregadia, enquanto meu corpo inteiro tremia de adrenalina com alguém logo acima de mim. Cheguei até a metade da escada antes de ver a cabeça da pessoa surgindo acima. Não parei até chegar ao chão e correr para dentro da floresta.
Honestamente, não sei por que peguei minha mochila antes de sair para ver o que estava acontecendo, mas foi a melhor decisão que já tomei. Talvez isso tenha até salvado minha vida, pois com minha lanterna e GPS à mão, consegui fazer o caminho de volta até meu carro. Pelo que eu saiba, não fui seguido. Dirigi para longe dali e nunca olhei para trás.